Seja bem-vindo ao Pod Polska, o podcast que nasceu para falar da vida migrante na Polônia, das dores e das delícias de viver fora do Brasil. Afinal, imigrar é um ato de coragem. E aqui a gente vai falar sobre tudo o que vem depois do sim. E hoje o papo é com uma mulher que representa o que é coragem, com o passaporte carimbado, a minha grande amiga, a Ju. Oiê, Oi, Ju, seja gente. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nunca imaginei estar participando disso. Muito Ah, é obrigada, muito muito bom ter você importante. aqui, Ju. A gente vai falar sobre coragem, liberdade, o que é se encontrar em outro país sem perder o Brasil dentro da gente, com a maravilhosa Juliana. Então vamos lá? Vamos lá. Ela veio do Brasil sozinha, realizou, recomeçou, trocou de emprego e segue colecionando várias histórias pelo mundo, né, Ju? Isso mesmo. Ô, Ju, deixa eu te perguntar. Quando que você percebeu que você queria sair do Brasil? Na verdade, eu acho que eu sempre tive essa vontade de morar fora. Desde que eu comecei, talvez, a faculdade, que eu comecei a ter um pouco mais de contato com o mundo além do nosso bairro que a gente mora, ou dos amigos da nossa infância. Eu acho que quando eu comecei a ter uma percepção do que era o mundo, começou a dar aquele start. O mundo é um pouquinho maior do que só o local que nós nascemos e crescemos, né? Então começou ali bem formalmente uma intenção, uma vontade de quem sabe um dia poder explorar esse mundão afora. E como foi o processo de mudança até aqui? A decisão, os medos, a despedida, quando você teve o ato de sim, eu consegui essa vaga ou eu vou me mudar? Não foi fácil, foi bem difícil. Eu sou uma pessoa muito afetiva com os meus amigos, muito afetiva com a minha família. Eu tenho amigos de mais de 20 anos, sou muito apegada às pessoas da minha família. Então, desde que a empresa me propôs essa oportunidade, não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão que, de primeiro momento, quando eu recebi a proposta, eu falei: nossa, é tudo que eu sempre quis na minha vida, já estou indo, tchau, pessoal. Não foi. Para mim foi bem difícil, eu tinha umas questões pessoais difíceis de lidar, emocionalmente falando, né? Deixar a família. Como assim? Eu vou para um lugar que não fala inglês, fala polonês. Eu não tinha nem tanta segurança quanto ao meu inglês, na verdade, porque eu nunca morei fora do Brasil. Então, essa foi a primeira oportunidade de morar fora até do meu próprio bairro. Eu nasci e que foi criada na mesma casa, no mesmo bairro, nunca morei fora de São Paulo, apesar de ser grande São Paulo. Sempre foi aquilo naquele bairro. Então foi uma decisão bem difícil e atrelada a essa decisão, eu tive um peso dois que foi o Covid. Então, entre a empresa na época proporcionava às pessoas viajarem até o local de transição para conhecer, para ver como era o dia a dia. Então eu vim antes para cá, para Polônia, para Gdansk. Fiquei uma semana aqui conhecendo, conheci o escritório, minha possível gerente da época, para ir se adaptando, para ir maturando a ideia. Enfim, e aí depois desse processo que eu vim para cá, aí entrou a parte de vamos fazer a documentação, porque eu acho que isso é extremamente importante, você aceitar uma proposta Sem de dúvidas. trabalho fora do seu país, tem que ser uma empresa de confiança, você tem que ter a certeza que você não vai cair em escambo, que a empresa é correta, que você vai ter uma segurança, porque mesmo com todas essas questões, não é fácil. É Imagine se verdade. você não tem um suporte, que se você não tem. Porque é tudo novo, né? Talvez para uma Sim. pessoa que tenha um passaporte europeu, as coisas sejam um pouco mais fáceis. Não digo que é fácil, mas um pouco mais fácil. Agora, no meu caso, não tenho. O meu era único e exclusivamente visto de trabalho. Foi um processo longo, um processo demorado, de muita paciência. Quando eu brinco que quando eu estava quase certa que eu ia vir, com a passagem comprada, estourou Covid. Meu Deus. Nossa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você veio para cá através da empresa para conhecer, mas Uhum. antes de você vir para cá, o que que você sabia da Polônia? A gente sabe que a Polônia não é um destino que todo mundo costuma conhecer muito Nada. ou viajar, né? O que que você sabia da Polônia? O que que passava na sua cabeça antes de você conhecer? Conhecer que era um lugar frio, cinza, soviético, um lugar
totalmente diferente do que é hoje Gdansk. Eu sei que a gente tem o privilégio de morar numa cidade linda, perfeita, É. claro, com seus desafios, mas assim, muito boa. Mas a minha ideia de Polônia era que lugar frio, -20, tudo muito cinza, ninguém na rua, um lugar vazio, uma cidade fantasma, algo muito antigo, algo muito em construção, mas em construção no sentido, sabe aqueles prédios inacabados? Uhum, Aquela coisa bem estranha. A minha primeira imagem era fria e cinzenta. Esse era o isso. meu primeiro. Eu até falava para o meu antigo gerente: Meu Deus, eu vou para um lugar muito frio, o que que vai acontecer da minha vida? Socorro. Ele falava: frio mas existe vida no inverno, né? O Claro, país não é um ano de inverno, existe períodos de calor. de Mas calor. essa era a ideia. E até hoje, quando eu conheço alguém que fala que está fazendo uma Eurotrip e eu falo da Polônia, é a mesma imagem. E É. eu fico chateada, porque eu falo, gente, não é isso. Eu falo, olha que legal. Eu começo a mostrar foto no mapa, lugares que eu conheço, lugares que eu quero conhecer, já tenho salvo na minha lista de favoritos. Eu falo, isso aqui é Polônia. Sim, Claro, não é 100% maravilhoso, com só coisas lindas. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ter em mente. Mas claro. também não é esse lugar cinza, frio, com coisas tão antigas, velhas. Não, é um país, assim, em constante construção. Então, toda vez agora que eu escuto alguém falando de Polônia, eu falo, gente, é assim. Por favor, inclua na sua trip, coloca aí um roteirinho, vai. Você não pode vir até Gdansk, que é um pouco mais. Vai até Varsóvia, Cracóvia. Sem dúvidas. A Polônia, a gente tem uma imagem da Polônia pintada assim. No Brasil, a gente vê muito falar da Polônia nos livros, né, de história. Então, a Exato. gente não conhece a Polônia. Quando eu também Não. soube que eu viria para cá, foi meio um baque. Até hoje, quando eu Sim. falo da Polônia, as pessoas têm um preconceito. Só que, gente, a Polônia, com certeza, tem suas dificuldades, tem seus defeitos, mas ela é incrível, ela é linda, ela É. tem muita cultura, muita história. A gente tem praia, a gente tem o mar. A gente tem as Sim. montanhas, a gente tem neve. Gente, vale super a pena conhecer a Polônia. Super. Quando eu falo que eu moro na praia, o pessoal fala assim: Quê? como? Hã? Praia? Mas praia, praia. Eu falo, gente, praia com mar, com Hã? areia, tem água, faz calor. E o pessoal fica assim, nunca nem imaginei que pudesse ter praia. Assim, eu acho que o pessoal exclui a parte geográfica, que existe um Geográfico. oceano, e Sim, esquece desse detalhe, né? sem Não, e dúvidas. uma Eu coisa que costumo. eu acho, mas uma coisa que eu acho muito importante falar do país da União Europeia que entrou em ascensão econômica há mais ou menos 4 anos e é o país mais promissor para os próximos anos. Até 2035, a Polônia vai estourar em toda a Europa. A Eu ia gente falar exatamente isso, amiga. Eu sim, ia a gente falar que a tem várias. Polônia é um tesourinho que ainda, assim, os Sim, turistas ainda não encontraram. Quando encontrar, vai ser um boom, como a gente às vezes vê, por exemplo, atualmente muito da Croácia falando. sim. Vai ser exatamente isso. Vai dar um super boom e a gente vai receber muito turista, porque é um país que está em evolução constante e Sim. crescendo muito. As pessoas não conhecem. Não conhece. Por isso mesmo a gente está fazendo podcast, né, Mari, para trazer essas informações para as pessoas. Até Sim, 2035, a Polônia vai receber muitas novas empresas. Eu não tenho um número específico aqui, mas a gente sabe que estão chegando novas multinacionais. A Polônia está entrando no mercado totalmente diferenciado. Ontem eu até estava com a Ju, que a gente mora na mesma cidade, para quem não sabe, né, Ju? E estávamos falando sobre isso, né? As empresas que estão saindo de outros lugares, de outros países da União Europeia, até da Alemanha, a gente estava falando com uma amiga ontem, e a empresa está vindo para cá montar uma nova estratégia de fabricação, né, de peças automotivas. Então, em todas as áreas, a Polônia está crescendo e eu acho importante a gente falar sobre isso e falar no podcast para as pessoas que sim, vai surgir novas oportunidades de trabalho, além do sem turismo, dúvida. e trazer isso como um sonho possível também, porque às vezes a gente fica focado em alguns países e esses países estão passando por dificuldades econômicas grandes, Sim. né? E a Polônia, por enquanto, graças a Deus, ainda não, e a gente Graças a espera Deus. que Que continue. não. E Ju, eu quero primeiro saber, assim, conta um pouquinho mais sobre como você veio parar aqui, né? Sobre a sua história, não da Uhum. carreira que você construiu aqui, mas antes, como veio o convite para Certo. vir para cá. E também qual foi o primeiro choque de realidade que você teve quando chegou aqui. Então, você já falou que você achava que a Polônia era cinza, fria. Qual foi esse choque? Cheguei aqui, foi assim que mais me surpreendeu, foi isso. Conta um pouquinho mais pra gente. Antes de eu vir para cá, eu já trabalhava na mesma empresa por volta de
5, 6 anos. Foi quando a empresa tomou a decisão de centralizar toda a parte administrativa na Polônia, de todos os países, não foi uma exclusividade do escritório do Brasil. Por eu já trabalhar um certo tempo na empresa, meu antigo diretor comentou comigo a possibilidade de eu vir para cá, porque ele foi bem sincero comigo. Ele falou: seu departamento não vai mais existir. Eu trabalho na área contábil. Olha, seu departamento não vai mais existir no Brasil. Você tem poucas opções. Ou você treina uma pessoa na Polônia para suas atividades, e a outra opção é que você vai ser desligada, como as pessoas que trabalhavam comigo foi, né? Assim, foi uma decisão global da empresa, então foi bem difícil esse período, porque quando a decisão vem de cima, não há muito que se possa fazer, né? E eu trabalhei com pessoas incríveis. Eu tinha um time que eu confiava de olhos fechados, mãos amarradas. Foi muito difícil me desligar deles, porque realmente são pessoas ótimas. Hoje em dia, graças a Deus, todos estão empregados, com bons empregos. Então, esse corte que houve, claramente foi difícil para todo mundo, mas graças a Deus eles conseguiram se recolocar no mercado até que rápido. E aí vim para cá. E aí o meu choque foi: eu saí de um país que eu tinha uma equipe que eu coordenava para ser uma especialista sem equipe, numa equipe que só tinha eu de estrangeira, nem outras nacionalidades europeias, eu era a única estrangeira, éramos acho que 12 pessoas, eu não me lembro bem a Nossa. quantidade, mas eu era a única pessoa não polonesa, não europeia, então foi bem difícil, inclusive a questão da língua, porque naturalmente, quando eles precisavam falar alguma coisa entre eles, eles falavam em polonês, eles não trocavam por inglês. Foi difícil porque no começo você acha que é pessoal, mas depois você entende que não tanto pessoal. Para eles era mais fácil discutir um assunto determinado em polonês, né? Mas isso para mim foi muito difícil no começo, porque sim, eu achava que era pessoal. Outro choque foi a maneira direta das pessoas daqui. Sim. É, Eles são principalmente, muito. principalmente no trabalho, porque, né, a gente no Brasil, nós temos muito o costume de justificar o nosso sim, justificar o nosso não, não simplesmente não ou sim. E aqui eles não, não, sim, sim, não tem, né? Sim, Tac, tac, né? Isso para mim foi um choque também, até eu entender que não era pessoal, é cultural. cultural. Exato. Então, assim, o ambiente de trabalho foi difícil, porque, assim, você ia tomar um café, tava todo mundo falando em polonês. Tinha o meu colega que trabalhou comigo um período no Brasil, então, quando nós nos encontrávamos no escritório, a gente conversava em inglês. Tem o primeiro impacto, que todo mundo sabe que você não é daqui, aí eles ficam te olhando, você se sente observado o tempo todo, e eu não gosto de ser uma pessoa observada, então, assim, isso era horrível. Eu me senti observada a todo momento, mas aí foi melhorando depois, com o tempo. Eu comecei a aprender a lidar com isso, aprendi terapia, né? Porque eu acho que é Muita muito terapia. importante terapia, não é banalidade, eu acho que é um. Para quem vem preparado, para quem não vem preparado, para quem vem por escolha, para quem vem com não escolha, é importante porque eu brinco que você se despede de tudo o que você conhecia antes. Uhum. Você não sabe mais nada. Você sabe o É, seu nome. É isso. Você não sabe mais qual é o seu endereço. Você não sabe pronunciar o nome da tua rua. Você não sabe falar seu CEP. Você tem que se vestir com uma outra roupagem para se adaptar, né? E nem sempre essa adaptação é fácil. Por isso eu falo, gente, terapia, vamos assim, né? É o que eu Porque falo ajuda sempre muito. sobre o novo eu, e algumas pessoas falam, mas eu sou a mesma pessoa. Eu falo, Não, não a só. Não. imigração vai fazer com que a sua vida seja Dor de totalmente. cabeça. de cabeça para baixo. Assim, eu ouço de algumas pessoas, não de amigas próximas, mas de algumas pessoas, nossa, como você mudou, você tá muito mais durona, muito mais. Não é que você tá durona, eu acho que quando você decide morar fora do seu país, sozinha, ainda mais num país que a língua oficial não é o inglês, que já dificulta um pouco também. Não que quem vá para os Estados Unidos ou língua nativa inglês seja mais fácil, não é isso. Mas, como a gente já falou, a Polônia ainda está em ascensão. Quando eu vim para cá, haviam restaurantes que não tinham nem cardápio em inglês, nem atendente em inglês. Eu cheguei ao ponto de ir em restaurante e ter que ir embora, porque assim, não havia comunicação, não tinha comunicação. Quanto tempo você está aqui? Há 4 anos.
Nossa, e olha para você ver a diferença que a gente Não, está assim, é. falando em 4 anos, né, de Sem Em dúvidas. 4 anos, é assim, é absurdo, assim, quando eu falo que isso aconteceu comigo quando eu vim pra cá, o pessoal olha assim, não, não é possível. Não, gente, não foi alguém que me contou, eu eu passei, e passei. não foi Exato. uma, duas vezes, assim, de ir no restaurante, falar bom dia, a pessoa olhar pra sua cara e falar assim, me pedir o cardápio, não tem. Quer dizer, nem entender o que você está pedindo, na verdade, né? Aí você colocar no Google Tradutor o que você quer e a pessoa só balançar a cabeça dizendo que não, né? Então eu acho esses choques culturais. E eu acho que algo que a Polônia me ensina todos os dias é uma questão de respeito, porque a gente conhece a Polônia pelo que a gente vê nos livros. A gente não tem noção do que esse país é, o que as pessoas passaram, é algo muito distante. Distante. E muito. E aí, quando você começa. Eu não tenho muitos amigos poloneses, porque eles são muito fechados, Tão fechado. no meu ponto de vista, na minha convivência. E aí, quando você conhece alguém, e aí você começa a entrar um pouco mais na história de vida dessas pessoas, aí você fica sabendo que o bisavô, o tataravô, participou da guerra, teve que Exato. fugir. E aí você começa a entender até um pouco do comportamento deles. Mento. É. Ai, eles são fechados, eles não são abertos. Aí você para pensar e fala, gente, eles tiveram toda a identidade cultural deles destruída, Sem literalmente dúvida. roubada. Eles não podiam falar a própria língua deles. Então, é entendível alguns comportamentos se você entender a história por A trás história. disso. É. Então, eu acho que é muito importante. Não é só ficar julgando. Às vezes a gente fica um pouco irritado com algumas situações, É mas eu inevitável. acho que é inevitável, né? Algumas circunstâncias deixam a gente um pouco nervosa, mas entender a história por trás disso, né? Alguns comportamentos podem não ser entendíveis, mas são justificáveis em alguns momentos. Eu acho É. importante você falar sobre a sua experiência, Ju, porque vai é diferente da minha, por exemplo, que vai ser diferente, Sim, total. né? Eu demorei basicamente 4, quase 5 meses para fazer amizades aqui. Quando eu vim, tinha esse meu colega do trabalho, a minha antiga gerente. Aí eu fui para um samba em Varsóvia. Peguei o trem e fui. Falei, vou conhecer uma brasileira lá, que somos amigas até hoje. Hoje ela mora na Alemanha, não mora mais aqui na Polônia. E com ela veio me visitar uma vez. Nós fomos num bar no centro de Gdansk, falando em português com ela. Um português ouviu, e aí eu comecei meu círculo de amigos não com brasileiros, com portugueses, porque foram as Portugueses. primeiras pessoas que eu tive contato. Então, eu conheci esse amigo, aí uma amiga dele, também portuguesa, que até hoje é uma grande amiga minha, que tinha acabado de chegar na Polônia, e aí só depois de, acho que mais ou menos uns 4 ou 5 meses que eu comecei a conhecer brasileiros aqui em Brasileiro. Gdansk, né? Então, assim, para mim foi difícil, porque demorou muito para fazer meu círculo de pessoas aqui, para eu ter minha rede de apoio. Primeiros meses, para mim, eu ainda vivia muito com a cabeça no Brasil. Ainda de vez em quando, em algumas situações, eu ainda vivo, não vou falar que às vezes eu não penso. Então, foi bem difícil, assim, o início, porque você não tem com quem conversar Sim. e você tem que lidar com tanta coisa. Eu falo que o primeiro ano não conta. O É primeiro verdade. ano é o ano que a gente. No entanto, eu cheguei aqui em agosto. Em dezembro, eu fui para o Brasil. Eu falei para minha chefe: estou indo. Peguei e fui passar o Natal no Brasil. Então, assim, o primeiro ano eu acho que você está começando a entender as coisas, né? Apesar de você vir com emprego, apesar de você ter um suporte, é um ano muito. A minha experiência, pior ano, é o mais desafiador de todos, eu acredito. Não, Ju, eu concordo com você. Eu acho que esses novos rumos profissionais e a forma com que você foi se recolocando fez com que você foi reconstruindo, né, a sua vida profissional. Total. E aí teve essa reconstrução, porque quando eu te conheci, você já estava adaptada. A gente Sim, você já estava no trabalho, já tinha toda a sua didática, né? A sua vida meio que sim. organizada dentro da empresa. E depois disso, a gente teve várias trocas falando, né, sobre profissionalismo, sobre como a gente Sim, é tratada dentro das empresas, como muitas vezes a gente tem que impor o nosso ponto de vista. sim, A gente vem de um país que, gente, praticamente é um continente. Então, É. a nossa expertise, a forma com que a gente trabalha é muito mais dinâmica. Trabalhando em multinacional, tanto eu quanto você, a gente tem essa visão de mercado que muitas vezes não são é, contemplados aqui, né? E quando a gente não, fala sobre números no Brasil, você principalmente que trabalha com números, é uma outra, não, é outra. né? Quando a gente fala sobre
principalmente em números globais. Eu lembro que você cuidava da parte financeira de uma multinacional ligada à joalheria, e você cuidava especificamente do quê? Só para as pessoas saberem. Eu fazia toda a parte contábil, então eu fazia análise final dos números antes de chegar na gerência fazer o refinamento e detalhes, né, para tomada de decisões. Então, eu tinha que analisar tudo que o contas a pagar fazia, tudo que o contas a receber fazia, se isso estava de acordo com os centros de resultados da empresa, se as despesas estavam contabilizadas corretas, se não tinha erro de documentação, se tudo estava na contabilidade, se tinha que fazer alguma provisão de despesa adicional, porque por algum motivo o documento não chegou a tempo do fechamento. Então, eu fazia toda essa parte de contas a pagar, contas a receber e análise de despesas, até chegar à parte do reporting de consolidação. Eu não participava de tomada de decisões, nada disso. Eu sempre brinco que eu era a base ali do fechamento para ir subindo as escadas até chegar à gerência, né, à diretoria. Uhum. No Brasil, eu fazia toda essa parte. Aqui em Dansk era mais segmentado, então eu ainda dava um pouco de suporte para o time da Costa Rica. Você comentou, Ju, sobre a adaptação aqui. Eu costumo falar que eu também me mudei, tem 4 anos, eu me mudei em setembro. Então, você Quase chegamos deve quase no mesmo sentir. voo. É quase mais ou menos no mesmo voo. Eu tô em Poznan, né? Eu digo que os primeiros meses eu vivi como turista, porque eu também tinha ido pro Brasil, então a gente vai vivendo ali como turista, você não tá entendendo muito ainda o que tá acontecendo. Depois que eu voltei do Brasil também em dezembro, você fala assim, peraí, agora minha vida é aqui. E aí isso dá uma bagunçada na cabeça. É mais ou menos como disse a minha psicóloga quando eu procurei a terapia, falou, Maria, resumiu na melhor frase. Você é um balãozinho, eu vim por causa do meu marido, né? Então ela falou, seu marido era um balãozinho, você segurou nesse balãozinho, o balãozinho voou. Boa. E tudo ficou para trás. Todas as coisas. Não arrependimento, nada disso. Mas você perde muito da sua origem. Você, no caso, se agarrou ali ao seu trabalho e foi, e o balãozinho voou. E aí demora um tempo para você se adaptar, para fazer amizade com polonês. Eu também demorei 2 anos para ter acesso à primeira polonesa, assim, para se abrir para mim, para eu ter amizade. E as amizades que eu tive aqui também acabou sendo com imigrantes, então, gente que fala espanhol, latinos de uma forma geral, então também demorou aí um tempinho e para mim ainda não tive, você comentou, né, eu achava que às vezes a pessoa que vinha empregada talvez teria mais acesso a fazer amizades, eu tinha isso na minha cabeça, e você agora falando eu percebo que não, né? Pela minha experiência, não. Eu tenho pessoas incríveis que eu fiz amizades no meu trabalho, que até hoje elas não estão. Eu não estou mais na mesma empresa, nem elas, mas eu ainda tenho contato e também tenho contato com algumas pessoas que ainda estão na mesma empresa. Mas contato mesmo, assim, de amizades, de você frequentar a casa, de participar de eventos mais íntimos, como um aniversário, alguma outra coisa, é mais difícil, né? Sim. Eu tenho, dá para contar numa mão quem são essas pessoas que vêm do trabalho, né? Eu acho que a questão do trabalho, você arrumar amigos ou pelo menos relações mais profundas, é um pouco complicado, porque eu sempre falo que minha experiência, aqui não basta você ser boa, você tem que ser muito boa. Infelizmente, às vezes a gente passa por algumas situações de não validação sobre algumas falas que nós temos dentro do nosso trabalho relativas ao trabalho. O meu trabalho sempre foi muito bem avaliado, até porque eu tinha um background muito grande, porque eu trabalhei ao todo nessa empresa há 11 anos. Nossa. Então, as pessoas sabiam quem eu era, sabiam do meu trabalho. Eu tinha acesso a pessoas importantes em relação, por exemplo, se eu tinha algum problema de sistema, eu sabia com quem eu poderia falar. Então, eu tinha bastante conhecimento em relação a isso e ainda assim, em alguns momentos era preciso você fazer uma validação do seu trabalho. Então, eu acho que, conversando com algumas colegas, elas também têm essa percepção que a gente precisa ser muito boa. Não basta só ser boa, é como se você tivesse que se validar quase que o tempo todo. E é um pouco cansativo isso. Eu Com também certeza. concordo com você, Ju. E isso acho que foi esses fatores que fez você tomar a decisão de mudar de emprego, porque eu te conhecendo, eu sei que você mudou de empresa há pouco tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sabe? Qual conselho você daria para quem quer ou precisa recomeçar profissionalmente fora do Brasil? Você estava numa empresa depois de 11 anos, você se recolocou no mercado de trabalho e foi atrás de uma nova oportunidade.
Então, eu queria que você deixasse essa dica para quem tá querendo se recolocar fora do Uhum. Brasil e o que que você fez para se reinventar profissionalmente aqui. Eu acho que a minha primeira dica é: não acredite em promessas milagrosas, promessas maravilhosas de altíssimo salário, de altíssimos benefícios, porque ainda que a Polônia esteja em ascensão, se a gente comparar, por exemplo, o meu salário na minha posição atual com o salário de uma amiga minha que trabalha na Alemanha, nós temos basicamente as mesmas funções, o mesmo título de trabalho, ela recebe muito mais do que eu, mesmo convertendo o salário para eu. Então, eu acho que o primeiro ponto é não cair nessa ideia que você vai ganhar o mundo, vai ficar rica e vai mudar Uhum. completamente de vida. A vida muda, sim. Um dos meus objetivos quando eu vim para cá era fazer minha segunda pós-graduação numa língua estrangeira, porque eu já tenho minha formação no Brasil, tenho minha pós no Brasil, mas eu gostaria muito, sempre quis fazer uma graduação internacional. Hoje eu tenho, finalizei esse ano, então eu tenho um certificado internacional na minha área. Então, a minha dica é, primeiro, se informe muito bem como que é o mercado de que você está participando, né? E principalmente, como que você vai conseguir este trabalho? Não venha para cá sem documentação. Antigamente, eu acho que quando eu cheguei, isso não tem tanto tempo, você conseguia um documento legal aqui para trabalho, era um pouco mais facilitado. Agora está mais difícil. Então, eu acho que a primeira coisa, a não ser que a sua situação esteja insustentável no seu país de origem, não arrisque tudo dessa maneira, Concordo porque pode plenamente ser. com você, Ju. Concordo muito com essa fala. É, Eu acho que eu quanto mais acho. você puder falar para mais pessoas, né, em diferentes áreas, eu acho que a gente só tem Sim, a ganhar, porque além do recomeço e todo o estresse que a gente passa, sim, você vir para um outro país, principalmente como um país como a Polônia, que tem sim uma dificuldade em sim, pegar a documentação, o work permit pode Sim, demorar de 3 verdade. a 8 meses, né? Quem meses. não O sabe. meu primeiro work permit demorou 8 meses. Aí a experiência, né? Então, eu Então, acho foram 8 meses, depois mais 2 meses até eu conseguir o visto em Curitiba. Então, digamos que o processo, basicamente, só de documentação foi 1 ano, que, nossa, Nossa, né? realmente Então, tem que ter um planejamento para entender sim, e compreender que esse processo pode se tornar um processo muito mais lento, né? muito sem mais dúvida. lento. E eu acho que nos dias de hoje está mais lento ainda. De novo, se você não tem uma cidadania europeia, pessoas sem cidadania, eu acho que ainda demora um pouco mais. Então, primeira coisa é planejamento, principalmente o planejamento, porque É, a gente vindo com tudo, algumas frustrações bravas acontecem. Então, assim, eu sei que todo mundo tem um sonho, e viver fora do Brasil é o sonho de muita gente, como sim, era o meu, eu ainda vivo esse sonho aqui, mas eu acho que a palavra-chave é planejamento, veracidade. De quem está te oferecendo, fazer uma pesquisa de mercado, se a empresa é idônea, se ela existe, se quem está te supostamente ajudando com documentos é uma empresa, ela existe mesmo, tem alguém que eu conheço. Tentar fazer uma procura bem minuciosa sim. de informações, né? Porque isso pode te frustrar aqui, né? E agora, Ju, eu queria te perguntar, como é morar sozinha em um país estrangeiro? Desafiador. É muito, desde o momento que você começa a procurar por um lugar para morar, né? Quando eu vim para cá, uma das minhas decisões particulares era morar sozinha. Então, eu fiz algumas concessões, então não gostaria de compartilhar a casa no primeiro momento, até porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo comigo na minha vida. Uhum. E eu achei que seria muita informação para mim a pessoa compartilhar casa com gente estranha, com hábitos diferentes. Eu nunca morei com mais pessoas, nunca compartilhei, então foi uma decisão minha abdicar de algumas coisas para poder morar sozinha, né? Então acho que o desafio já começa daí. Então acho que é uma das questões que você também precisa se perguntar.
eu quero compartilhar casa, eu tenho condições de pagar sozinha, eu quero morar com pessoas. Eu acho que é uma pergunta bem importante que a gente também tem que colocar no nosso planejamento de quando decide ir embora. Então, foi desafiador, foi difícil. Tinha uma empresa terceira, como eu vim, como relocation, ajudando nesse quesito. Mas foi complicado porque, assim, as empresas vão te oferecer apartamentos que, na época, 4 anos atrás, custavam 4.000 zloty. Então, assim, sem Uma condições. pessoa, um apartamento de quase 900 euros, eu Não acho, dá. não dá. É Não, impagável. é, Nas condições que eu vim para cá, como especialista, sem ser coordenação, sem cargos altos, aqui a minha função, o meu cargo era um cargo de especialista, um salário de especialista. Não dava. Então eu contei com a ajuda desse colega meu que trabalhava comigo. Ele me ajudou a achar o apartamento. E aí depois vem a questão do landlord aceitar você estrangeira, sozinha, num trabalho novo, sem cidadania europeia. Então isso também é muito desafiador, não, acho que é um né? dos maiores perrengues, né? É, Acho que para todos nós que Todo viemos mundo. para cá, sim. passamos, né, Mari, por essa situação. O calção do aluguel, que ninguém Aos- conta essa parte, que É, muitas vezes são 2 ou 3 aluguéis, isso ninguém aluguéis. conta pra gente no bastidor. Então você fala assim: É, ai, que legal, estou indo, vou arrumar uma casa, vou pagar aluguel. Não, você vai pagar, você começa pagando 4 aluguéis. Então eu acho que isso é. também, vamos lá, de novo, no seu planejamento, eu quero morar fora, ainda que vou com uma empresa me ajudando, tem essa reserva financeira? Porque é bastante, assim. É necessário ter, né? Não, Sim, é eu falo importante. sempre isso, é um valor nobre, porque É, não tem condições de você sair sem um respaldo mínimo tem que para ter. você vir para outro país e tratar Sem dúvida. isso de uma. É, não, porque você não sabe o que Sim, vai acontecer. Todo mundo passa por um período de experiência até então, adaptação. esse, adaptação, e outros relatos que a gente já viu também vão indo para outras questões. O que que você mais gosta na sua rotina polonesa? Os horários bem definidos de trabalho. Sim, Eu acho que no Brasil ainda temos a cultura de quem trabalha até muito tarde é que trabalha mais. E mas é. aqui eu sinto que os horários são muito bem definidos. Eu eventualmente trabalho até mais tarde porque a minha profissão me exige alguns dias do mês devido ao fechamento mensal. Mas não é todo dia do mês, não é toda semana. É um período específico. Isso eu já tinha no Brasil, isso eu tenho aqui. Então eu acho que essa rotina. E aqui, pelo que eu vejo, você tem um pouco mais de qualidade de vida. Então Sim. Sim, você tem tempo para você. O seu horário de trabalho é flexível, na maioria dos casos, principalmente quando você trabalha em escritório. Então você tem tempo, por exemplo, você pode começar às 9 e de manhã fazer uma academia, uma caminhada, fazer seu pilates, fazer nada, dormir até mais tarde. Aí você vai para o seu trabalho. No verão, você consegue sair num horário 4, 5 da tarde, que você ainda aproveita muito o dia. Eu acho que a rotina daqui, apesar de ter muito trabalho, eu sinto, tanto na empresa antiga quanto nessa empresa, que as pessoas dão uma puxada para você ter uma qualidade de de vida melhor, né? Eu, por exemplo, possivelmente, próximo feriado, eu preciso trabalhar por uma questão interna. Minha gerente já falou. Só se for extremamente necessário. Então, eu acho que aqui eles têm uma cultura trabalho, trabalho, casa, casa, amigos, amigos. Então, eu acho que isso educa quem vem do Brasil nessa loucura de trabalho a tentar encaixar um pouco de qualidade de vida, né? qualidade de vida. Então, Eu acho que é o que você está falando. Eu comecei a perceber isso também num dos momentos de adaptação que eu estava vivendo aqui, é que a gente no Brasil, a nossa cultura é sempre de correr muito atrás, sim, é de se dedicar muito, fazer hora extra, tá ali, é muito aqui intensa, não. muita pressão, muito rápida, e a gente não tem esse tempo de vida. E aí aqui você já vai ao contrário. Faz parte da vida, mas não é a necessidade maior deles. Eles têm uma qualidade de Sim, vida, eles dedicam tempo à família, a descansar, a fazer exercício, a cuidar é. de si mesmo. E isso é realmente muito legal. Eu vejo o pessoal muito mais ativo aqui, seja adulto, seja criança, principalmente os idosos. Eu acho que os idosos Sim. aqui têm uma qualidade de vida ativa, sabe? Gil, deixa eu te perguntar, o que você aprendeu sobre você mesma, assim,
nesse tempo morando sozinha nessa adaptação? O que que você viu? Você fala, nossa, eu me adaptei, ou eu recomecei, eu acho que o melhor disso tudo foi isso pra mim, assim. O que que você diria? São tantas coisas, não consigo te definir uma só. Eu acho que você encontra uma nova pessoa. Eu acho que se tiver que escolher uma característica, eu acredito que seja a capacidade de recomeçar. Porque aqui ninguém sabe quem é a Juliana lá de trás, o que eu fiz, qual é a minha história, se eu passei por perrengue, se eu não passei por. Não, aqui você é uma nova pessoa, você pode escolher recontar a sua história. Então, eu acho que a adaptação, a capacidade de se adaptar é uma das características muito fortes aqui. E a segunda, eu diria que é a capacidade de lidar com a falta, Com a porque falta, né? A gente com sente a muita falta. falta, eu tenho certeza. Eu também acho. A gente tenta fazer com que a gente se sinta em casa, né? De alguma maneira. Sim, quando a gente consegue finalmente alugar uma casa ou achar um local para morar, a gente tenta colocar um cheirinho na casa que remeta à nossa casa do Brasil, né? Eu brinco que eu, Juliana, aqui, eu tenho uma casa, né? Onde eu moro, onde eu tenho minhas coisas, mas o meu lar continua sendo no Brasil. Ai, que lindo, amiga. É isso. Eu também sinto. É, Sim, o meu lar é lá, o meu calor, o meu aconchego, os meus cheiros, as minhas pessoas estão lá, a minha história está lá. A Juliana que está aqui é derivado de tudo que eu trouxe comigo na bagagem, sim, né? É uma nova pessoa e ver também, eu sempre falo que é muito importante a gente ver na balança o quanto que isso está pesando, o quanto a saúde mental está sendo prejudicada por uma questão de você viver um sonho, porque às vezes a gente fala, não, estou vivendo meu sonho, mas você está lascado mentalmente, fisicamente. Então, a minha equivalência é a minha balança, né? E a minha terapeuta sempre fala, coloca num papel prós e contras. E começa a ver o que tá pesando, né? Porque às vezes a gente pensar é diferente da gente evaluar no papel, né? De colocar literalmente no papel os pontos positivos, os pontos negativos, né? Então eu acho que é a capacidade de se reinventar, de se adaptar, de entender que também a gente é esquecido. Eu acho que a parte sentimental é bem importante, porque assim, as pessoas que ficaram lá no Brasil continuam com a vida deles, a assim vida como a gente continua, né? continua com a nossa vida aqui. E às vezes você fala, poxa, mas aquela amiga não me ligou, não perguntou como eu tô, mas também tá com uma rotina corrida, tá com outros objetivos. Então eu acho que isso também, o desapego, a gente acaba tendo que desapegar de algumas coisas. E isso é bem dolorido, isso não é fácil. Mas numa vida fora, longe, às vezes a gente precisa, porque senão a gente também não consegue seguir aqui apegado totalmente. Verdade, Ju, concordo plenamente com você. Eu acho que uma das coisas que eu mais sinto falta é isso. Os momentos com os meus amigos, o domingo. Nossa, domingo para mim é um dia de muita solitude, assim, sabe? Quando vai acabando o domingo. Só falta a musiquinha do Fantástico. Total, completamente, gente. Eu no domingo sempre estava com os meus amigos no bar, eu sempre falo isso, né? No final de semana, e aí eu vejo eles lá, a vida continua, né? E a É, cidade Continua. continua, tudo, mas não é a mesma Uhum. coisa. Hoje eu queria te perguntar um hábito seu que nunca vai embora, mesmo você morando aqui, o que mais representa a sua brasilidade? Cozinhar feijão. Todo mundo que vem ou que vai para o Brasil, eu sempre peço para trazer feijão. Eu sempre tenho feijão congelado, Nossa. porque para mim é a minha comida de conforto, é um hábito assim. O preparar, o fazer, o temperar me remete muito à minha casa. Eu me pego assim pensando muito que eu ainda continuo fazendo muito isso. continua fazendo. Ô, Mari, deixa eu te falar, não sei se você sabe, mas a Ju tem o mesmo hábito que você, algo que ela ama, que é viagem. Agora a gente vai abrir esse parênteses e falar um Sim. pouquinho Nossa, sobre isso. Ai, gente, eu acho que isso é uma das vantagens maravilhosas que tem aqui, de você é. ter mais acesso. Não que você, nossa, peraí que eu tô pegando um avião e estou indo para Paris agora. Não, também não é Não, assim, né? Essas pessoas trabalham, têm um emprego também, apesar da facilidade, em você ter dias de folga, que é diferente do Brasil. No Brasil a gente precisa um ano de trabalho. Aqui não, você consegue pegar dias proporcionais, muda um sim. pouquinho, né? Não é rápido assim, né? Mas o acesso que a gente tem. Eu Sim. sempre viajo assim, low cost, né? Então, É, mochilinha, Raineri.
vambora, sanduichinho. Isso é muito bom. Eu brinco que Sim. não fiz nem um terço da minha lista, porque a minha lista só cresce. A minha também. Mas eu tive oportunidades de realmente ver lugares que eu, Juliana, vindo do Jardim Guairacá, do Parque São Lucas, jamais que É. chegaria, né? E desses destinos, Ju, qual foi o mais especial para você desde que você veio para cá? Nossa, são tantos, assim, são tantos, né? Todos foram especiais, mas eu acho que ver a Aurora Boreal na Ai, Noruega meu foi sonho. fantástico. Negócio que eu fiquei estática olhando e foi, assim, algo surreal. Foi lindo. Obviamente eu chorei, porque eu sou uma pessoa que eu vou nos lugares aí eu choro, passo vergonha. Vergonha Budapeste nada, foi... você tá vivendo, amiga. Para com isso. É, Vivendo. A gente é emocionada. Budapeste foi uma viagem muito especial também que eu fiz com umas amigas que Budapeste. moram aqui fora, moram na Europa. E foi uma viagem tão gostosa, foi uma viagem tão leve, foi muito legal, foi assim, muito emocionante. Nossa, são muitos momentos especiais, assim. Viajar sozinha para você, né? Você como uma mulher, Uhum. viajar por vários países sozinha, o que mais te transformou? Te transformou de alguma forma em relação à segurança, algum país específico? O que mais você pode falar assim em relação a isso? Eu acho que algo muito importante que eu trago para mim não é porque eu estou na Europa que eu tenho que ser desatenta. Então, por exemplo, eu já fui à Bélgica, um país super comum de viagens, e foi um país que eu não me senti segura. Não me senti confortável em Bruxelas. Então, eu acho que até pelo fato de eu morar a vida inteira em São Paulo, o senso de alerta, ele sempre está ligado. Eu nunca consigo desligar muito o alertômetro. Então, assim, para mim é ok viajar sozinha, mas eu costumo pesquisar muito o local, para onde eu estou indo, alguma coisa na internet, Instagram, YouTube, opiniões de pessoas para onde eu estou indo. Pergunto para colegas se já foram, Fazer o né? Para básico, saber. né, amiga? A gente sempre Exato, é fala o isso. Eu sempre básico. A falo pra gente tem Ju. que, Amiga, avisa para onde você está indo, por mais, né, que sim, não seja uma viagem longa, a gente precisa ter essa noção sim, dos amigos próximos, das pessoas é que isso que eu a faço. gente, para a gente poder falar. Tem muitas mulheres que acabam falando para pessoas, mas não dão o destino certo. Mas é importante, se Não, você eu for sempre viajar falo. sozinha, não é um problema viajar sozinha. Eu acho Não, maravilhoso, eu acho que a gente você tem. tem que ter as coisas de segurança. Exato. Exatamente. A Ju sempre me falou isso. Como é que você faz, Ju? Você manda para uma amiga que está em Sim, contato com você. A gente também está sempre sim. se falando. Eu tenho. Eu Antes. não sou uma pessoa que fico publicando muitas coisas nas redes sociais quando eu tô viajando. A Ju Então, assim, mas depois, às vezes eu esqueço. Então, o que eu faço? Sempre tem uma pessoa do Brasil, fora a minha irmã, eu tenho uma amiga que ela sempre sabe onde eu tô, ela tem todas as minhas senhas, e a gente tem como se fosse uma palavrinha de segurança. E também eu tenho, por exemplo, se eu ficar 2 dias sem te falar, alguma coisa eu tenho. aconteceu, Então, sim. aconteceu. Então, eu tomo esses mínimos cuidados de, Sim, dependendo de onde eu vou, por exemplo, hoje em dia eu não fico mais em hostel de quarto compartilhado, eu só fico se for hostel de quarto feminino, porque eu já tive problemas de dois rapazes brigando no quarto. A minha irmã vai me matar quando ela ouvir isso dentro do quarto do hostel compartilhado. Então, assim, hoje em dia é uma escolha minha, já não fico mais. Se eu não posso ficar num sim, hotel e tenho que ficar em hostel, feminino. Sempre ter alguém que saiba onde você está, que tenha como te localizar, acesso a e-mail mesmo, essas coisas eu acho que é importante. Tem pessoas aqui na Polônia que sabem quando eu viajo, falam, olha, eu tô em tal lugar, vou ficar tantos dias. É importante, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente sempre espera que nada aconteça. Com Mas, certeza. por via das dúvidas, as coisas mudaram muito. A gente fala, ai, no Brasil tá perigoso, mas assim, as coisas estão mudando globalmente. A Europa já não sim. tá mais tão segura como era antes. Então, assim, cuidado com o celular, andar sozinha à noite. Eu, Juliana, sou um pouco medrosa e eu sou uma pessoa muito do dia, eu gosto de fazer as coisas durante o dia. Devia. Então, tem que ter alguns cuidados, sim. Sim, Não deixar de ir por medo. sim. Eu acho que é muito importante. Você não tem companhia, vá sozinha. É muito bom viajar sozinha. Você descobre tantas coisas maravilhosas. Isso é É, incrível. É incrível. E descobre a é, sua própria companhia, né? Eu sim, confesso que morando no Brasil, eu não tinha, eu estava sempre acompanhada. Era da minha mãe, eu também sou uma pessoa muito afetuosa, era muito próxima da família, então eu estava sempre com amiga, com família.
muito difícil eu estar sozinha. Eu lembro que eu odiava almoçar, às vezes, quando eu precisava sair da faculdade, almoçar sozinha, e isso me deixava, assim, muito Sim, triste. E vindo pra cá, eu comecei a aprender a conviver com a minha própria companhia, né? E eu acho que a exatamente. viagem, eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma viagem sozinha, é um dos meus sonhos, mas eu acho que você se descobre, você aproveita a sua Muito. própria companhia, você faz o que você quer, você não tem que agradar ninguém, Exato. você come o que quer, você... Assim, claro, é o que eu concordo, a gente tem que ter os nossos cuidados, a gente tem que ter Sim, nossas preocupações, mas eu acho que o viajar sozinha te dá é esse sabor de importante. conhecer você mesma, né? Você faz tudo no seu tempo, do jeito. Eu sempre falo que viajar com amigos é ótimo, mas viajar sozinha também é muito bom. Hoje em dia, eu não deixo mais de conhecer um lugar que eu quero muito porque eu não tenho companhia. Companhia. Eu vou, assim, né? Então, eu quero ir em tal lugar, ninguém quer ir, todo mundo já foi, é um lugar muito exótico. Se tiver dentro das condições de segurança que eu julgo necessárias para eu ir sozinha, eu vou. Eu acho que Certíssimo. é importante. Maravilhosa. É, Eu queria que você me falasse, quando você olha para trás dessa sua jornada toda, o que mais te Uhum. orgulha disso tudo? A coragem de ter deixado tudo no Brasil e ter vindo pra cá, sozinha, ter deixado toda a minha história lá e ter aceitado esse desafio de vir, né? Eu sempre tive muito apoio da minha família. A minha irmã, ela nunca disse pra mim, vai ou não vai, ela sempre disse, o que você decidir, eu sempre vou estar aqui, os meus amigos também. Então eu vim com a certeza que se tudo desse errado, eu sempre ia ter um lugar para onde voltar. Então, eu acho que eu não tenho arrependimentos. É como eu falei, nada é perfeito, nada. Tem muita coisa que deixa a gente triste. A gente tem crise de ansiedade, a gente chora, a gente enche a cara, a gente não dorme, a Desce gente até o come duas, chão, a gente desce até o come duas chão. barras de chocolate num dia de ansiedade. Tem tudo isso. Mas também para mim, ainda, a minha balança ainda tem muito mais ponto positivo do que negativo, né? Eu tinha o sonho de fazer a minha pós aqui, eu consegui, eu fiz, foram 2 anos. Então, eu acho que eu me orgulho muito, a minha garotinha de quando imaginava que podia um dia morar fora, se eu tenho que se orgulhar todos os dias das pequenas conquistas, né? Porque às vezes a gente espera ter uma super conquista para comemorar, e não, a gente precisa comemorar as pequenas conquistas. Seja você conseguir falar 3 palavras em polonês e a pessoa te entender, Uhum. seja você conseguir terminar seu curso, de você experimentar alguma coisa nova, né? nova, né? Eu acho que a gente não pode deixar. O medo é importante na nossa vida, mas ele não pode ser o nosso bloqueio. E assim, eu agradeço muito. Sempre que eu vejo algo novo, que eu tenho uma oportunidade nova, seja qual for, eu sempre agradeço. Porque ser grata. Tô falando de gratiluz, não, nada disso. É, tô falando de realmente você agradecer a oportunidade. Quando vem os desafios, a capacidade de você conseguir contornar. Nem sempre a gente tem sucesso, mas sempre tá agradecendo, porque é um sonho. A Juliana tinha Sem esse sonho e dúvida. ela tá vivendo até hoje. Gente, esse foi mais um episódio do Pod Polska, onde a gente fala das pontes entre o Brasil e a Polônia, mas principalmente hoje eu quero dar parabéns para todas as mulheres que constroem suas próprias travessias em qualquer lugar do mundo, dentro do Brasil também. Eu acho que isso é mais do que especial. A gente está construindo pontes ao redor do mundo e motivando outras mulheres a irem atrás dos seus sonhos. Dos seus Mais uma sonhos. vez, meninas, eu amei, foi muito Obrigada, construtivo foi para mim. ótimo. Obrigada, Ju. A gente se vê no próximo episódio do Pod Tô Polska. super Foi feliz. incrível. Também tô.